mais uma vez a esta oportunidade, né, que temos, um pouquinho diferente, virtualmente falando, mas agradecendo, né, porque sabemos que Deus faz tudo muito certo. Se não fosse essa oportunidade que temos hoje da tecnologia, nós não conseguiríamos estar juntos, mesmo que à distância. Então, para que a gente possa iniciar um pouquinho aqui a nossa conversa, vamos acalmando os nossos corações, vamos elevando o nosso pensamento ao Pai, vamos pedindo a Jesus, nosso irmão querido, que derrame sobre nós as bênçãos de proteção, de amparo, de saúde, e que possamos nesses minutos em que estaremos conectados, receber do alto todas as benfeitorias que o Pai quer para nós, que possamos nos desligar mentalmente de tudo que neste momento nos deixa preocupado e voltar para dentro de nós mesmos, porque Jesus assim disse: onde estiver uma ou mais pessoas unidas em meu nome, assim eu estarei. Que assim seja. Graças a Deus. Então nós vamos conversar um pouquinho hoje aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, moral estranha. Só que nós vamos focar um pouquinho mais ali no item 9 a 18. Não vim trazer a paz, mas a espada. E disse Jesus: não julgueis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque vim separar o homem contra o pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra. E os inimigos do homem serão os mesmos domésticos, ou seja, da sua própria casa. Então, se a gente parar um pouquinho aqui para pensar no que Jesus nos diz, como essa parábola, né, que nós bem sabemos que Jesus sempre falava figuramente, por palavras, para que aquele que possa entender, entenda, né, porque a evolução é de cada um de nós. Então, se a gente refletir um pouquinho, que Jesus nos fala aqui nesse capítulo 23, não vim trazer a paz à terra, mas vim trazer a espada. É Jesus mesmo que está falando isso? Jesus veio trazer a discórdia? Jesus veio trazer a guerra? Jesus quer ver um pai contra um filho, uma filha contra uma mãe? Então essas não são as palavras de Jesus. Aí nós já conseguimos entender um pouquinho desse capítulo 23 do Evangelho, que nos diz moral estranha, porque essa não é a moral de Jesus, esses não são os ensinamentos do Pai, né? Então, titulado, né, como príncipe da paz, um ser que veio ao planeta Terra, criado pelo Pai maior, que é brandura, serenidade, humildade, devotamento, amor ao próximo. Ele gostaria de plantar a guerra? Ele gostaria de plantar a discórdia? Mas no sentido que ele nos diz, no sentido que ele nos coloca, ele assim o foi. O foi perseguido, o foi julgado, o foi criticado, o foi maltratado, né? Possamos lembrar bem, principalmente nesse período em que passamos aí, né, da quaresma, o período de peregrinação de Jesus, o quanto Jesus é humilhado. Por quê? Porque se a gente lembrar um pouquinho lá da história e compreender lá os ensinamentos, que na época se faziam ao pé da letra o que Jesus falava, só para distorcer os ensinamentos do mestre, para confundir a mente das pessoas que os tinham como afeto e aqueles que queriam seguir. Então, quando Jesus
planta a sua espada, assim como ele nos diz, ele não quer a guerra, ele não quer a discórdia, mas ele saberia que seriam tempos difíceis, que seriam tempos onde eles teriam que modificar muitas coisas que ali se faziam enraizadas. E assim, para continuar prejudicando, para continuar judiando de Jesus, eles pegam ao pé da letra a sua palavra e saem praticando grandes violências, violências as que vimos fazer com Jesus e violências que vimos ser executadas naqueles que seguiam e o amavam e acreditavam. Então, que possamos refletir juntos um pouquinho dessa história e lembrar, né, quando Jesus senta e os doutores da lei vêm e perguntam: mestre, qual é o primeiro e maior mandamento? E Jesus então responde: amar a Deus sobre todas as coisas, seguindo do segundo mandamento, e ao próximo como a ti mesmo. Então, como que o nosso Cristo Consolador coloca que quer a discórdia, coloca que quer pai contra filho, coloca que quer as desavenças? Jamais. Jesus sabia sim que os tempos eram difíceis e que para ele plantar realmente o evangelho consolador, para ele plantar as leis de amor, como assim ele o fazia, não seria a carinho, né? Não seria a bênçãos de luz e de paz, teriam que ter guerras, né? E como se diz, ranger de dentes para que aquilo fosse instituído naquele momento. E para que as pessoas, nós como seres, naquela época, tinha que ser muito impactante. Então foi por isso que fizeram tantas violências com Jesus, né? Quando a gente vê alguma notícia, alguma coisa que nos impacta, né? Aquilo fica por muito tempo em nossa mente. Então há 2000 anos atrás, Jesus pregou dessa maneira. Tinha que ser nesse impacto, nessa violência, nesse descumprimento de leis, né? Nessa falta de amor, para que Jesus pudesse então colocar ali o seu evangelho e pregar a lei do amor, que foi para isso que ele veio, e era isso que ele desde então queria fazer aqui no nosso planeta Terra. E se a gente parar um pouquinho, interpretar um pouquinho mais, né, sair ali das palavras materiais e passar a nossa interpretação espiritual, o que ele nos pede, o que Jesus nos pede com essa espada, né? Não vim trazer a paz, mas a espada. Então ele nos pede que essa espada corte de dentro de nós todos os males que nós trazemos, todos os males que já carregamos de vidas passadas. Então que possamos cortar de dentro de nós o orgulho, o egoísmo, que são as maiores mazelas, as maiores entravas, né, do nosso desenvolvimento espiritual, da nossa evolução. Então Jesus, no sentido figurado, usa a espada para que corte todos os males, para que corte tudo o que não seria de bom lá na época dos fariseus, como até hoje. Até hoje nós sentimos a dificuldade em colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Até hoje nós temos dificuldade em lutar contra as nossas mazelas. Até hoje, essa bagagem ruim que trazemos, né, das vidas passadas, que se torna principalmente no orgulho e no egoísmo, nós temos a grande dificuldade de tirar de dentro de nós. Então essa espada que ele finca, isso não é a guerra, isso não é a discórdia. Essa faca que ele nos coloca é para que a gente reforce a nossa verdadeira fé, para que a gente reforce os nossos corações, para despertar a nossa consciência, revolucionando mesmo tudo o que há de ruim dentro de nós,
né? Então chega de grandes discursos em praças para atrair o público com palavras que vêm da boca para fora. Chegou o momento de termos, sim, a consciência voltada para dentro de nós. Chegou o momento de nos transformarmos para a nova era, para a boa nova que está chegando, para esse período de transformação do nosso planeta, de provas e expiações, para regeneração. Há muito tempo lhe é pedido tudo isso, e há muito tempo a gente vem engatinhando. Então, desse momento ruim, desse momento tão triste que estamos passando, né, de pandemia, deste momento que tornou as nossas vidas, transformou as nossas vidas, né, de uma forma para outra, de um momento que não esperávamos, né? Então que a gente possa sim fincar a espada de Jesus, que a gente possa cortar todos os nossos males, que a gente possa olhar ao nosso próximo como a nós mesmos, que a gente possa olhar por aquele que está nesse momento num leito de hospital, por aqueles que estão perdendo os seus entes queridos, por aqueles que muitas das vezes perderam a sua moradia, perder o seu alimento, perder o seu emprego. Há tantas as perdas que estão acontecendo, perdas sofridas, e que a gente possa de alguma forma ajudar a esses nossos próximos, que a gente possa despertar para a lei do amor, que é o que Jesus quer que a gente desperte, que a gente possa despertar para a verdadeira caridade. Fora da caridade não há salvação, e nós sabemos que não há. Primeiro, a caridade para conosco mesmo, que a gente possa, sim, dobrar os nossos joelhos e orar, e pedir a Jesus que nos oriente, que nos equilibre, que paremos com tantas lamentações, com tantas reclamações, coisas que se tornam tão pequenas diante de tudo que nós estamos vendo os nossos irmãos passar. Então essa espada, ela é a nossa transformação, é a nossa mudança. Toda mudança é difícil, toda transformação requer um trabalho árduo, que nós possamos trabalhar por nós mesmos, que nós possamos modificar o nosso íntimo, né? O Espiritismo nos traz sempre a reforma íntima, nos traz as modificações que nós temos que fazer no nosso ser, no nosso espírito, e nós estamos aqui vivenciando isso com essa oportunidade bendita. Então que nós possamos sim nos transformar e usar essa espada, usar este evangelho de Jesus para que ele nos ajude nessa transformação. Quando a gente ficar triste, quando a gente ficar querendo ficar pelos cantos, abra o Evangelho de Jesus. Vocês vão perceber, a gente percebe que às vezes lemos os mesmos capítulos várias vezes, mas a nossa interpretação ela se torna diferente. Nunca temos a mesma interpretação. Isso nos diz que estamos evoluindo um pouco, estamos modificando um pouco, e temos que ser perseverantes nas nossas transformações, perseverantes no nosso cotidiano. Então que a gente possa, né, ter essa parábola de Jesus sempre em nossos corações. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Eu não vim trazer que seja confortável para vocês. Nada que seja confortável para a gente nos faz evoluir. Então que a gente possa sair sim um pouquinho da nossa zona de conforto, porque aí com a espada, cortando todos os males, tirando tudo aquilo que não vem de Deus, que não são ensinamentos do Pai, do nosso caminho, a gente vai conseguir se equilibrar, tornar a presença de Jesus forte em nossos corações, fortalecer e alimentar a nossa fé, porque toda vez que a gente ora, toda vez que a gente se conecta com o Pai, a gente consegue ter
essa avassaladora transforma, né? A gente se transforma mesmo. Então, um pouquinho do que a gente tinha para trazer hoje é isso. A moral estranha é a nossa moral, né? Nós temos que tomar cuidado com os nossos atos, com o que nós fazemos que pode sim prejudicar o nosso próximo. Principalmente estamos sendo colocados à prova, né, neste momento em que temos que pensar em nossos próximos. Então, que nós possamos sim se cuidar, que nós possamos sim cuidar da nossa higiene, fazer o isolamento social, que assim a gente vai estar cuidando do nosso próximo. Então, a pandemia, ela traz para a gente isso, ela traz para a gente refletir que nós não estamos aqui a passeio, que nós não estamos vivenciando tudo isso à toa e que possamos aproveitar este período para grandes transformações em nossas vidas, que é por isso que Deus fez neste formato e que Jesus, nosso querido irmão, passou por tudo que ele passou, para que nós pudéssemos ficar impactuados e lembrar sempre das suas passagens. Que assim seja. Então, agradeço, né, a oportunidade da gente conversar um pouquinho e que pelo menos uma palavrinha aí que a gente fale possa adentrar no coração de cada um que está escutando essa palestra. E que nós possamos, nesse momento, né, partir aqui para as nossas vibrações e nossas considerações finais, né, procurando estar o mais tranquilo possível, procurando abrir esta janela para o céu, para o alto, buscar esta luz de Jesus dentro dos nossos corações, pedir a Jesus que nos ajude nessa grande transformação, pedir a Jesus que possamos ser serenos, equilibrados, pedir a Jesus que derrame sobre nós a saúde física, a saúde espiritual, pedir a Jesus que acompanhe aos nossos irmãos que estão fazendo essa passagem terrena, pedir a Jesus que acompanhe as famílias que aqui ficam com a dor da porta estreita, pedir a Jesus que nos console, pedir a Jesus que abra as portas daquele que se encontra desempregado, pedir a Jesus que lhe dê o que comer àqueles que estão sentindo fome, pedir a Jesus que amenize a revolta daqueles que estão com sede de justiça. E assim, Senhor, pedir a Jesus que emane muita luz, muito amor ao nosso querido planeta azul. Que assim seja. Graças a Deus.